A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Chegamos a mais um momento para nós gravarmos mais um vídeo acerca do nosso curso de teologia chamado Em Busca da Verdade. Seja muito bem-vindo, você está no canal Mauro Quadro. Hoje nós vamos falar sobre a criação dos anjos. No princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que nela há, é o que diz Gênesis 1:1. Mas o ministério dos anjos, ele é bem presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E nós vemos que a palavra de Deus, ela vai nos falar que Deus criou os anjos para adorar, servir, para louvar a Ele, para serem os seus mensageiros. Nós temos em Daniel, quando Daniel ele ora 21 dias e vem ali então o anjo do Senhor dizendo para ele que desde o primeiro dia que ele esteve em oração, Deus tinha ouvido a sua oração e ele estava ali para trazer resposta. Mas ele demorou os 21 dias por causa que o príncipe do rei da Pérsia se opôs contra ele para que ele não chegasse até Daniel. Então veja que Deus ele manda resposta desde o primeiro dia quando nós oramos. A importância, de nós orar, falar com Deus. Mas vamos então aqui para o nosso estudo. Deus criou seus anjos. Anjos, então, eles foram criados, eles são criação de Deus, mas não é uma criação terrena, é criação angelical. Anjos são celestes, então são do céu. Em Neemias capítulo 9, versículo 6, eu quero ler aqui para nós, aonde diz assim, só tu és Senhor, tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto neles está, e tu preservas tudo com vida, e o exército do céu te adora. Deus, ele criou todas as coisas, e os anjos, então, eles foram criados para adorar e para servir a Deus. Que maravilha, né? Eles não são merecedores de adoração. Anjos podem ser, sim, louvados. Até uma pessoa tu pode louvar a ela, mas você não pode adorar. A Bíblia diz, adora a Deus, somente a Ele nós devemos de adorar, mas louvar, expressar gratidão, honra, agradecer pelo trabalho de uma pessoa, isso faz parte, do nosso louvor. Então, os anjos eles foram criados para adorar e servir, para adorar a Deus. Então, eles não foram criados para ser adorado. Tem muitas pessoas que às vezes acabam colocando anjos acima até do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único Deus verdadeiro. Os anjos, então, eles foram criados para proteger, proclamar a mensagem de Deus na terra. Eu quero ler no livro de Salmos, capítulo 34, Salmos 34 e o versículo 7. Nós vamos ler a palavra do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por que o anjo do Senhor ele acampa-se ao redor? Para proteger, para guardar. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus enviou o seu anjo para guardar a Daniel da boca dos leões. Quando o rei perguntou para ele, porventura o Deus a quem você serve tenha conseguido te livrar, Daniel disse, vive para sempre, ó rei. Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eu não sofri nenhum dano. Então veja que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os guarda e o livra de todo mal. Ter temor de Deus não é você ter medo, é você ter respeito, reverência, pelo Senhor Jesus. Então nós vamos ler agora Hebreus capítulo 1, versículo 14, onde fala sobre os anjos foram criados para proclamar a mensagem de Deus na terra.
e proteger. Diz assim o versículo 14, Hebreus 1 e 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? É uma pergunta que o escritor aos Hebreus está falando. Anjos são espíritos ministradores, ou seja, transmissores de notícias dos céus para a terra, né? E são eles também enviados a serviço. Lembra do Salmo 34, 7? O anjo do Senhor acampa-se. Então os anjos de Deus, eles estão aqui na terra com uma missão, é nos ajudar, nos guardar, nos proteger de todo o mal, porque existem anjos também caídos, que são anjos demoníacos, que eram anjos que estavam lá no céu e foram iludidos pelo espírito de Satanás. Satanás enganou a Lúcifer e ele corrompeu uma terça parte dos anjos e colocou no coração de Lúcifer o ser igual a Deus, estabelecer o seu trono e ser como o Altíssimo. Então Deus, quando viu aquele orgulho da parte de Lúcifer, ele disse que lá no céu só tinha lugar para um. E ele foi lançado para a terra, e o seu corpo, ao entrar na atmosfera da terra, ele foi queimado. Então, em Lucas, a palavra de Deus vai dizer, no capítulo 10, versículo 18, Jesus diz, eu vi a Satanás cair do céu como um raio, como uma tocha de fogo e cair sobre a terra. E ele está, irmãos, a rodear a terra. Quando Jó, ele é aprovado, e Deus pergunta de onde vem Satanás, ele diz de rodear a terra e passear por ela. Então veja que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele anda, como diz o apóstolo Pedro, rodeando a quem possa tragar, rugindo como um leão ao nosso derredor. Mas Salmos 34, 7 diz que o anjo do Senhor está ao redor, está perto de nós, e ao derredor, lá por longe, está Satanás, porque a Bíblia diz que aquele a quem é ungido de Deus, aquele a quem é escolhido de Deus, o inimigo, ele não lhe toca. Amém? Então, nós vamos ver também em Apocalipse, onde a Bíblia nos fala que ali Satanás, ele fez uma guerra no céu e foi lançado de lá sobre, né, a terra. Isaías capítulo 14, versículo 12, e Ezequiel 28 e 12 também, guerra no céu. Então, ali Deus, ele envia o seu anjo para expulsar a Lúcifer e aquela terça parte de anjos que tinham se corrompido no céu, e eles caíram sob o globo da terra. Se você olhar ali, tem o globo, né? E esses anjos estão caindo sobre a terra. E hoje a Bíblia chama eles de potestade dos ares. Eles estão como principados, como demônios, dominadores dos ares, dominando, trazendo desastre, enfermidade, tentando prejudicar a humanidade para ver se de alguma forma eles entristecem a Deus, tocando na terra, tocando no ser humano. Mas a Bíblia diz que Satanás, Deus, ele vai terminar com ele com o sopro da sua boca. Deus vai só assoprar e o inimigo, ele vai ser destruído. Deus, ele não colocou a Satanás debaixo dos seus pés, mas em Romanos 16 e 20, a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. É isso que o apóstolo Paulo fala. Satanás, ele está embaixo dos pés da igreja. A igreja, ela hoje pisa a cabeça de Satanás, como está em Gênesis 3 e 15, quando Moisés falou que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, e ele lhe feriria o calcanhar. Satanás se tornou o Deus deste mundo. Em Lucas capítulo 4, versículo 6,
Efésios capítulo 6 e verso 12, onde diz ali que não temos que lutar contra carne e sangue, mas é contra dominadores, principados, potestades, né, demônios que estão nos ares. É contra isso que nós lutamos, e não contra sangue e nem contra carne. Todo o mal que existe sobre a terra não vem do ser humano, mas são espíritos que às vezes as pessoas emprestam a sua boca e eles acabam, através das suas palavras, tendo legalidade, porque muitas pessoas invocam esses espíritos. Esses espíritos, eles não têm corpo e eles precisam de um corpo para eles estar atuando. Então, quando eles são invocados, são chamados, eles vêm e incorporam nessas pessoas, às vezes através de uma ira, de um palavrão, de uma briga, de uma discórdia, de uma amargura, a pessoa acaba sendo vítima de uma potestade dessas. Tem algumas igrejas que chamam de encosto, né? Mas são potestades dos ares que... Então nós vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, onde a palavra de Deus nos diz assim, ó: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus.